Você sabia que tem uma poupança com milhares de reais pronta para ser sacada, mas que o governo sempre escondeu de você? É um dinheiro garantido por lei para 100% dos brasileiros. É só fazer o pedido. Milhares de pessoas já resgataram 10 mil reais ou mais sem o menor esforço. Clique no link na descrição do vídeo e veja o passo a passo para receber essa bolada. Mas corre, pois os políticos já estão tentando tirar o seu direito e depois vai ser tarde demais. Como ele se firmou no time principal do Real Madrid, quais são as possibilidades que ele... primeira convocação dele para a seleção brasileira no seu esquema e o que você avalia que deve trabalhar com esse jogador para o desenvolvimento do futebol dele? O Vinícius Júnior, quando eu coloquei assim que não está fechada, se nós retrocedêssemos para a última convocação, ou menos que isso, ele não estaria. Mas aberto a essa ascensão de novos valores e confirmação e afirmação em equipes com uma exigência técnica e emocional muito alta, o credenciou. Ele tem em torno de 30 jogos. Quantos jogadores que foram à Copa? 26 pela equipe. Isso é considerável. Um atleta com o desempenho que tem, aí é não só análise de números, a análise ela é qualitativa, mas a quantidade ela te municia de informações. Quando tem jogadores com essa expectativa, com essa afirmação, ele credencia. E eu quero ter, tomara, apesar do pouco tempo, poder proporcionar a ele também esse crescimento, essa evolução, essa afirmação e evolução. Se ele pode ser um substituto na mesma função do Neymar, e se tem condições de já chegar e pleitear mesmo uma vaga de titular, ou você pretende conduzir com mais calma essa primeira convocação dele? Muita calma para a gente não criar uma expectativa em demasia e depois frustrar. Ou o contrário, de tu traz uma expectativa baixa e aí o cara produz, tu acrescenta. E a gente tem que ponderar, e eu procuro ser bastante ponderado nessas avaliações. Vamos deixar com que o tempo lhe permita essa maturidade. Eu não acredito em pular etapas, mas eu acredito que alguns atletas têm a capacidade de apressar etapas de maturidade. O Vinícius está evoluindo nesse aspecto. Precisa, claro, alguns aspectos mais que eu não vou aqui entrar em detalhes. Vocês têm uma série de comentaristas que acompanham os jogos e que possam fazer essas considerações, mas participar ele, de senti-lo, de ver um jogo, de sentir o vestiário, de sentir a participação, o peso de vestir uma camisa amarela, toda essa importância. E esse crescimento dele, isso é inquestionável, né? Participar, isso dá mais uma etapa para que ele possa crescer. E ele é agudo, vertical, externo, aberto, diferentemente daquilo que eu coloquei de Felipe Anderson, que possa rodar, não. Ele é jogador de flanco, de finta, de lance pessoal, de 1 para 1. De atacar espaço, de velocidade, aí usa um monte de... Bom dia, me permita insistir um pouquinho mais nesse tema, Vinícius. No fim do ano passado, você deu uma entrevista ao Losetti e usou a palavra lucidez para algo que ainda faltava a ele naquele momento. A evolução foi muito rápida, como você disse, mas ele chega hoje como um convocado e tal, você passa a ter certamente mais confiança. E o que refletia essa sua visão daquele momento? O que faltava ou não falta, ou ainda falta em termos de lucidez? É o refinamento na conclusão? É a tomada de decisão? Enfim, que aspectos você acha que ele ainda precisa correr para evoluir? É difícil, eticamente, eu estar colocando aqui, e talvez o Solari seja a pessoa mais específica para colocar, mas claro que eu acompanho. Se ele tivesse a finesse técnica, as tomadas de decisões também definidas, poxa, aí é extraordinário. O pessoal comenta aqui bastante, ele tem 2 marchas mais que o normal. Ele não tem uma marcha a mais, ele tem 2. Quando ele vai para o enfrentamento de 1 contra 1, o torque dele, a mudança de direção, mantendo a aceleração, a força, é impressionante. É impressionante. E se vocês observarem, aí o cara que trabalha comigo, da portaria do prédio lá, se vocês ficam observando, quando ele está enfrentando o adversário começa a correr para trás. Ele não quer enfrentar ele, porque vai com a habilidade que ele tem, mas vai desenvolver técnica, precisão de finalização, isso o tempo vai lhe permitir. Isso é uma construção toda que vai lhe permitir.
E acabou não conseguindo convocá-lo em algumas oportunidades pela questão da disputa aqui no futebol brasileiro. Quando ele atuava no Flamengo, ele era um jogador que, com cada técnico, jogou de um jeito diferente, jogou de centroavante, mais recuado, aberto no meio. Como é que você pretende aproveitar e utilizar o Paquetá agora que você tem esse tempo para trabalhar com ele? Paquetá foi utilizado com o Barbieri, com o Dorival Júnior, afora aquela situação inicial de centroavante que ela foi eventual, como um articulador, ou tendo Arão e ele um pouco mais solto, e ela foi com o Dorival, ou ela foi com o Barbieri para ter dois articuladores que alternavam a saída quando jogava com o Diego. E até por vezes o Diego com um pouquinho mais de liberdade de chegar na frente. Ele joga muito nas duas. Aqui no meio, Tite. Bom dia. Alexandre Losetti, Globoesporte.com. Nas últimas 3 convocações, você adotou a estratégia de mudar bastante a equipe de um amistoso. Você sabia que tem uma poupança com milhares de reais pronta para ser sacada, mas que o governo sempre escondeu de você? É um dinheiro garantido por lei para 100% dos brasileiros. É só fazer o pedido. Milhares de pessoas já resgataram 10 mil reais ou mais, sem o menor esforço. Clique no link na descrição do vídeo e veja o passo a passo para receber essa bolada. Mas corre, pois os políticos já estão tentando tirar o seu direito, e depois vai ser tarde demais.